A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Roséliton falando. Meus irmãos, no domingo passado, em outro vídeo passado, nós falamos aqui sobre a importância de ir para o céu, de se preparar e do caminho que Jesus preparou, sendo Ele mesmo o caminho, através do seu próprio sangue, para nos trazer de volta a santificação e a redenção e a salvação eterna. Hoje, com a expressa ajuda do Espírito Santo, nós vamos estar dando continuidade nesses assuntos tão importantes relacionados à salvação, ao arrebatamento da igreja, a tudo que envolve a escatologia e a soteriologia. Portanto, eu gostaria de dar um tema a essa palavra: santificação na triunidade humana. Sobre esse assunto que o Espírito Santo tem colocado em meu coração, e eu quero compartilhar essas revelações profundas com os irmãos. Amém? Não que nós sejamos alguma coisa, somos apenas porta-voz do Espírito de Deus. Eu quero já desde o início dizer aos irmãos que eu estou um pouquinho gripado, ok? Então de vez em quando vou precisar enxugar aqui o nariz, eu quero a compreensão dos irmãos, amém? Muito bem. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7. Gostaria que vocês acompanhassem aí, Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e também Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para nós embasarmos aqui a palavra que Deus tem revelado ao nosso coração. Muito bem, Gênesis 2, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vejamos, pois, aqui está já neste versículo de número 7, do capítulo 2 do Gênesis, que é o livro dos princípios, que é o livro da revelação inicial, o próprio Deus formando o homem primeiro, o corpo do pó da terra, né? E soprando sobre a narina do homem ao fôlego da vida, que é o espírito, e o homem foi feito assim, então, alma vivente. Então vejamos que o homem não tem uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. Agora o versículo 15 a 17 do mesmo capítulo de número 2, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, meus irmãos, nós temos aqui o cerne da doutrina sobre a triunidade humana, que é espírito, alma e corpo. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 5, a primeira missiva, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos bem que Paulo faz a doutrina corretamente, ele enfatiza a doutrina revelada corretamente. Ele não fala corpo, alma e espírito, não. Ele fala da forma que o homem foi formado e criado. Ele fala de dentro para fora, espírito, alma e corpo. A nossa santificação para a salvação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não se santifica primeiro o corpo, para depois a alma, para depois o espírito. Não, senhores. Primeiro o espírito, depois a alma e o corpo é santificado. Muito bem. Embasados nisso, nós já entendemos que o ser humano, nós seres humanos, fomos criados por Deus com três partes importantíssimas, que é o espírito, que é a alma e que é o corpo físico. Vejamos bem, o que é o espírito humano? O espírito humano, a Bíblia Sagrada narra, desde o início que nós lemos, que é o fôlego de vida, que é a respiração,
Não é isso? A Bíblia diz em Eclesiastes, disse o sábio Salomão, que o pó, o corpo físico, o pó, volte ao pó que o deu, a terra. E o espírito volte a Deus que deu. Então, o espírito humano, ele tem duas partes, que eu costumo chamar de número 1 ou número 2, ou parte A ou parte B. Como assim, pastor? Primeiro, a parte A ou número 1, eu considero biblicamente, teologicamente, como se fosse o fôlego da vida. A respiração, isso é a parte número 1, ou a parte A do fôlego do espírito humano. Isso Deus deu a todos os seres humanos, independente de serem salvos ou não. E também deu aos animais o fôlego de vida, respiração. Essa é a parte A ou número 1 do espírito humano. Existe a parte B ou número 2, que a partir de agora eu vou chamar sempre número 1 ou número 2. A parte número 2 do espírito humano é aquela parte espiritual do ser humano que faz o homem, o ser humano, ter contato direto com Deus ou com qualquer espírito. Então, sendo assim, o espírito humano, sendo a parte número 2, ele tem um corpo espiritual. Então, o ser humano, além de ter um corpo físico que veio da terra, tem um corpo também espiritual, que é onde o Espírito de Deus habita quando entra no homem. Quando o homem aceita ao Senhor Jesus e reconhece os seus pecados e confessa-os e deixa-os, o Espírito Santo vem e entra no ser humano, no espírito humano do homem, que é a parte número 2 que eu estou citando, que é a parte que o homem tem contato com Deus. Sendo assim, peço desculpa mais uma vez. Não tem jeito. Não tem jeito. Sendo assim, o ser humano, ele consegue ter contato com o Deus Todo-Poderoso. Mas no mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, que é o mesmo mundo espiritual, o espírito humano, ele, por isso que a Bíblia diz, em João, no Evangelho de João, que o nosso Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus só pode receber uma adoração se for em espírito, porque ele é espiritual. Então é o nosso espírito humano que adora. Ok? Então, entenderam? Parte A, o número 1, espírito humano, fôlego de vida, dado a todos os seres humanos e animais. E a parte B, o número 2, que é o espírito humano como parte espiritual de ter contato com Deus, que eu também chamo como corpo espiritual, aonde quando o Espírito Santo entra no homem, após o arrependimento dos seus pecados e confissão, o homem se torna um santuário, uma casa para o Espírito de Deus habitar. Então, em nós, o Espírito de Deus habita no espírito humano, que é uma casa espiritual, que é um corpo espiritual. Lembrando que no mundo dos espíritos ou mundo espiritual, se o espírito humano estiver vazio, se essa casa espiritual estiver vazia, outro vai reinar, e esse outro é Satanás, que também é espírito e pode reinar no espírito humano. Então o espírito de Satanás, que é o espírito mau, ou qualquer espírito maligno, ou qualquer maldade, pode habitar também no espírito humano, porque é uma casa. Por isso que Jesus disse, se a casa estiver vazia, adornada, o demônio vem e traz mais 7. E habita no espírito humano. Ok? Então nós já entendemos o que é o espírito humano. Agora, a outra parte do ser humano é a alma. A alma é a sede das emoções do ser humano. Isso é a alma. A alma é o que o homem é por integral. Nós vamos aprender daqui a pouco profundamente sobre isso. A alma envolve o intelecto, os pensamentos, os desejos, as vontades. Isso é alma. Ok? Então, nós entendemos que o homem não tem uma alma. O homem é uma alma que tem um corpo espiritual, que é o espírito humano, e tem um corpo físico, que é o espírito, que é o corpo terrestre, que é o corpo humano, físico. Agora, a terceira parte do ser humano é o corpo físico, que é composto da própria terra que nós temos aqui. Então, este corpo físico, meu e seu, é uma casa, é um santuário que dentro dele habita o espírito humano e também habita a alma. Ok? Agora, vejamos bem, quando Deus disse para Adão e Eva que não deveria comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o nosso Deus, ele disse que naquele dia ia morrer. É isso que nos chama a atenção.
Deus disse que naquele dia eles iam morrer. Deus não erra. Se Deus falou que era no dia que comer, morrerás. Aí a pergunta vem, por que no dia que Adão e Eva comeram do fruto, eles não morreram na mesma hora? Bem, eles não morreram fisicamente, porque o ser humano, ele morre da mesma forma que ele foi criado. Vou repetir. O ser humano morre da mesma forma que foi criado. Deixa eu explicar isso aqui. O ser humano, primeiro, para ter o espírito humano e o fôlego da vida, nós já sabemos que vem ao sopro de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus formou um corpo na terra inerte, sem vida, que é da terra, do pó da terra, né, a Bíblia diz, e Deus soprou na narina do homem o fôlego da vida, que é o espírito humano. Então, o espírito humano vem de Deus. Deus, a Bíblia diz, que ele é o pai dos espíritos em Hebreus. A carta aos Hebreus diz que Deus é o pai dos espíritos. É Deus que gera os espíritos. Os espíritos vêm de Deus. É ele que sopra no útero materno. No início, Adão, ele saiu, bem dizer, do útero da terra, foi formado da terra, do pó da terra. Então Deus soprou na sua narina. Hoje, com o homem macho e a mulher fêmea, que na sua união sexual forma o bebezinho, forma os seus filhos no útero da mulher, Deus sopra lá no útero da mulher o fôlego da vida, o espírito humano, ainda na parte ainda tão pequena, que é os dois gametas, masculino e feminino, que se unem para formar o corpo físico. Porque é isso que Deus chama agora o ser humano para participar da sua criação. Deus faz com que o macho e a fêmea participem da criação também, sendo eles os geradores do corpo físico. Só que o ser humano só consegue, o macho e a fêmea conseguem formar o corpo físico. Mas quem coloca o espírito de vida e faz com que aquele corpo físico no útero da mulher e aquele fôlego de vida somado por Deus para se transformar numa alma vivente. Olha que coisa maravilhosa, que revelação profunda da parte de Deus. Esse é o básico, esse é o rudimento da fé. Essas doutrinas são doutrinas rudimentares, iniciais, básicas, aquelas que devem ser as basilares da fé cristã, esse conhecimento. Tem muito crente que não conhece sobre essa doutrina, sobre a doutrina do início, do princípio, de como Deus formou o homem. Então, primeiro, o espírito humano é gerado por Deus. Depois, Deus então forma o corpo. E depois Deus sopra o espírito sobre o corpo, e ao contato, a soma do espírito, fôlego de vida, mais o corpo físico, os dois juntos, forma a alma vivente. Então nós somos almas viventes. Muito bem. Então, nós já vimos aí que o próprio Deus determinou que no dia em que o homem e a mulher comesse daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. E aí você me pergunta, pastor, mas eles não morreram. Sim, eu lhe respondo que eles morreram. Repito, eles morreram da mesma forma que foram criados. Se primeiro vem o espírito, não é isso? E depois vem a alma que é colocada, e depois o corpo vem a vida. Por quê? O corpo só pode se manifestar em vida quando o espírito entra nele e ele se torna uma alma vivente, ele acorda. Foi isso que aconteceu com Adão. Então, o homem vai morrer do mesmo jeito. Naquele dia que Adão e Eva comeu, eles morreram no espírito. O espírito físico deles morreu espiritualmente diante de Deus. Tanto é que até esse período antes do pecado, o ser humano, o espírito do homem era conectado com o espírito de Deus. Então a conexão era muito prática, muito fácil. A partir de então, quando houve a morte espiritual, houve uma desconexão. O homem desconectou do Espírito Santo de Deus. Então agora Deus, a Bíblia diz que Deus desce no jardim, como todos os dias, na virada do dia, e agora o próprio Deus chama Adão. Chama Adão. E quando Deus chama Adão, a palavra diz que... Só um minuto aqui que eu estou colocando melhor aqui. A palavra diz que Deus usou agora a voz audível, dizendo, Adão, Adão, onde estás? Ou seja, Deus profeticamente, porque nós sabemos que Jesus Cristo na terra é o Filho de Deus, e a Bíblia diz que no céu, Jesus não tem esse nome de Jesus Cristo. No céu ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, conforme diz Evangelho de João, capítulo número 1. Não é isso? Então, Deus, ele fala, e a fala de Deus, a palavra de Deus, se chama Jesus aqui na terra.
Então, pela primeira vez, Jesus se manifesta, o Cristo o Salvador se manifesta no Jardim do Éden, chamando o homem, já profeticamente, falando sobre a chamada para a salvação, a chamada para o arrependimento, a chamada para a redenção, a chamada para a salvação. Logo após o pecado, o próprio Cristo, através da palavra de Deus, que ele é a palavra de Deus, Deus então usa o seu Filho, a sua palavra, o seu verbo, para chamar o homem de volta à redenção, à salvação, dizendo: onde estás? Essa mensagem perdura até hoje e até que Jesus venha buscar a igreja e para todos sempre. A chamada da palavra de Deus, que é a salvação. Onde estás? Então, agora, por estar desconectado, Deus teve que fazer a chamada evangelística audível. Então, por isso que Deus, quando Deus pergunta onde estás, Deus quer dizer assim, não é que Deus está perdido sem saber geograficamente onde Adão e Eva estavam. Não, Deus sabe onde todos estão. Mas quando ele pergunta onde estás, ele está perguntando onde está o seu espírito, que o meu Espírito Santo não consegue mais se conectar com o seu espírito humano, porque havia morrido espiritualmente. Essa é a morte espiritual, que é uma morte perigosíssima, mas ainda tem redenção. A segunda morte do homem, essa foi a primeira morte do homem, pós comer o alimento, que era... E veja que tudo começou com um alimento, que é o alimento de uma árvore que Deus havia proibido. Vejam bem que Deus disse que de todas as árvores do jardim o homem poderia comer. Por quê, né? O homem com seu livre-arbítrio, sua escolha, escolheu comer da árvore que era proibida por Deus, que Deus havia dito na hora para comer. A segunda morte é a morte da alma, do intelecto, da moral do homem. O homem morre intelectualmente ou moral. Então, veja que depois que o homem morre, a primeira coisa que ele sente medo. O medo é um sentimento da alma. Veja depois do pecado. Quando a alma do homem começa a morrer? Ela começa a morrer quando o homem começa intelectualmente perder a capacidade de pensar e de raciocinar o que é certo e o que é errado diante de Deus. Foi o que aconteceu. E a moral do homem também começa a cair. Veja que, segunda coisa, depois do medo, ele pôs culpa na sua mulher. É a moral caindo. E daí em diante, desde lá até agora, o homem moralmente está decaído. Olha a moral dos homens. Assassinato, maldade, inveja, lascívia, pecados de todas as formas terríveis que nós praticamos. Tudo isso vem da alma e nós vamos aprender daqui a pouco. E a terceira e última morte que nós temos, que o homem alcançou depois do pecado, é a morte física. É a morte física. O nosso corpo, desde então, os homens da antiguidade conseguiam viver até quase 1000 anos, como foi o caso de Matusalém ou Metusalém, que viveu 969 anos. Mas quando chegou na época do rei Davi, o rei Davi escreveu no Salmo dizendo: olha, o homem vive 70 anos, e o que passa de 70 anos é câncer e enfado. Vejam, irmãos, há mais de 3.000 anos atrás, o rei Davi disse no seu Salmo que o homem vivendo 70 anos já era ótimo, e que passasse disso era câncer e enfado. Deu quase 3.000 anos, imagine hoje, na atualidade. Então, por causa do pecado, o homem morreu no espírito, morreu na alma e morreu no corpo. O homem pecou no espírito, pecou na alma e pecou no corpo. Uai, pastor, o espírito humano peca? Sim. Onde o espírito humano peca? A rebelião, a desobediência. É como o pecado de feitiçaria. Esse pecado de rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus, é do espírito humano. Quando que a alma peca? A alma peca, eu vou citar os textos, mas a alma peca nos seus sentimentos, nas suas vontades, nos seus prazeres. Quando que o corpo peca? O corpo peca quando pratica as vontades da alma. Entenderam? Isso já é na prática física. Porque até então, enquanto o pecado está no espírito, está na alma, só fica no intelecto, no mundo espiritual, no invisível. Mas quando o corpo aqui fora pratica os pecados que está vindo de dentro, aí sim se torna visível, palpável. Ok? Vamos lá. A Bíblia Sagrada, nós temos vários textos que falam sobre a necessidade da santificação no espírito, na alma e no corpo, conforme nós dissemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o apóstolo Paulo escreveu. Mas eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3. Quanto vocês acham? Vou tomar um café. Eu gosto de dar aula tomando um cafezinho. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 3. Diz assim:
versículo 3 até o versículo 7, ok? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então vamos lá. Se o espírito humano está morto para Deus, ele precisa nascer de novo ou renascer. E agora Jesus disse que aquele que não é nascido do Espírito, vejam que na Bíblia o Espírito aí está falando em letra maiúscula. Vejam bem o texto. Nascer da água, água do batismo. Como é importante o batismo em águas. Vejam, a criança no ventre da mulher é gerado dentro de onde, gente? Dentro da água. A água tem um mistério profundo no universo desde a criação dos tempos eternos passados. A água é muito importante. A água é vida, não é isso? A água é vida. Onde tiver água tem vida. Não importa se é vegetal, se é animal, se é molécula, tem vida. Então, agora Deus usa o mesmo argumento falando que tem que nascer da água. Que água? Existem dois pontos interessantes da água. A água do batismo. O batismo para o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ela desce as águas batismais, confessa seus pecados, e quando ela levanta das águas, por quê? O batismo em águas é como se fosse um sepultamento. A pessoa morre, o velho homem morre. Paulo disse, né? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, quando a pessoa desce as águas batismais, a velha criatura deve ficar na água do batismo espiritualmente falando. Não é como antigamente que se falava quando a pessoa batizava em águas, a água física lavava os pecados. Isso não existe. Isso é totalmente lenda. A verdade é que é um símbolo, porque o que lava pecado, o que purifica o pecado é o sangue de Jesus. Devemos primeiro ser batizados no sangue de Jesus para que ele nos purifique de todo pecado. E aí sim, vem fisicamente e publicamente o batismo em águas, que simboliza quando a pessoa desce as águas para o corpo imerso, o corpo completo, é como se ela estivesse sendo sepultada. E quando ela levanta, é como se fosse uma nova criatura nascendo. Assim é um bebê quando é gerado no útero materno. Ele é gerado dentro da água até que nasça. Assim também é espiritualmente. Agora, o texto diz que não é só da água do batismo, é do Espírito Santo de Deus, letra maiúscula. Então, quando o Espírito Santo de Deus entra no nosso espírito, ele traz uma nova vida. Aquilo que estava morto, que era o espírito humano que estava morto para Deus, volta a ter vida com a vida do Espírito. É Zoe no hebraico. Então, o Espírito Santo traz vida no espírito humano que estava morto. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Irmãos, tem mais de 20 anos que eu prego e ensino, mas eu continuo maravilhado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo profundo e até hoje eu não me suporto, eu não aguento quando eu falo da palavra de Deus, principalmente a revelação e o prazer e o sentimento e a alegria de ser salvo e receber a salvação a cada dia. Porque, na verdade, nós não estamos totalmente santificados, estamos num processo de santificação. Ninguém está num estado de santidade. Estado de santidade só em Deus e na eternidade no céu. Estamos num processo. Então, nosso espírito humano entra num processo de regeneração e de santificação pelo Espírito Santo de Deus. Agora, já que o espírito do homem morreu, o espírito do homem pecou e precisa do Espírito Santo para confirmar o renascimento ou nascer de novo, o renovo do espírito, como é então que acontece essa restauração do espírito humano depois da morte espiritual? É um novo nascimento no espírito. Se nós tivermos esse novo nascimento no espírito, nós estamos no processo de santificação na primeira parte que eu costumo chamar do ser humano. E é isso que vai nos salvar. É isso que vai trazer a salvação humana. Agora, o segundo ponto é como agora que Deus faria para trazer de volta a alma do homem que também morreu. Porque nós aprendemos aqui na palavra passada, em que está postada aqui nesse nosso canal, que Jesus teve que preparar um caminho para que pudesse trazer o homem de volta. E
Ele teve que trabalhar de tal forma, como sumo sacerdote eterno, para que pudesse trazer de volta a redenção e a salvação do homem, trazer a vida no espírito, na alma e no corpo do homem. E para ele trazer a vida no espírito do homem, teve que acontecer isso. O Espírito Santo, ele disse, olha, eu preciso ir para o céu, Jesus disse. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem morar aqui. Então eu vou, mas eu vos enviarei um outro Consolador, que estará convosco para sempre, que é o Espírito Santo de Deus. Então quando o Espírito Santo de Deus vem, ele vem e mora no nosso espírito humano. E quando ele mora no corpo espiritual, que é o espírito humano, que é o número 2 que eu disse lá no início, por isso que é importante ver este vídeo, essa palavra desde o início para entender, o homem volta a ter vida no Espírito e volta a ter conexão com o Espírito Santo de Deus e volta a ter conexão com Deus e com os céus. E aí começa a retornar aquele caminho para a árvore da vida eterna e voltar ao jardim de Deus. Não estou falando um jardim físico aqui na terra, estou falando do verdadeiro jardim que está no céu, que é o jardim de Deus, jardim da eternidade com Deus. Agora, com esse processo, Jesus também preparou um caminho para trazer de volta e resgatar a alma humana. Porque o homem pecou e com seu pecado, com sua morte intelectual, moral e moral, o homem cometeu pecados. Quais são os pecados da alma do homem? Eu gostaria de abrir a Bíblia convosco no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 18 a 20. Vamos lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 18 a 20. Aqui está citado os pecados da alma. Vejam bem. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Deixa eu só explicar rapidamente. Quando a Bíblia diz, tanto no grego quanto no hebraico, grego Novo Testamento, hebraico Antigo Testamento, quando a Bíblia fala coração do homem, a Bíblia está falando não desse músculo, dessa bomba que nós temos no peito. Não, senhores. Aí para você está do lado direito, né? Mas aqui para mim, na câmera, está do lado esquerdo. Mas não está falando do lado esquerdo aí que tem gente que tem do lado direito, né? Mas da bomba, do músculo que bate no seu peito. Está falando da alma humana. Tudo que procede da alma, do coração, alma. Versículo 19. Perdão. Mateus 15, verso 19. Porque do coração da alma procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O texto aqui não está embasando que você não deve ter higiene, não é isso, tá? Simplesmente Jesus falando para os fariseus que estavam criticando que os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. Gente, tem que lavar a mão. Muito mais agora em época de pandemia, né? Tem que lavar as mãos sempre para comer, tem que ter higiene. Mas Jesus estava dizendo que em detrimento à salvação, lavar a mão não salva ninguém. Porque espiritualmente, o que entra no homem fisicamente, não contamina o seu espírito, sua alma. Pode contaminar o corpo, mas seu espírito e alma no sentido não. Né? É nesse sentido que ele está falando espiritual. Ainda que as mãos do homem podem ter muita coisa que ingere e pode contaminar, como algo, uma droga, qualquer tipo de droga, qualquer tipo de coisa que prejudica o homem, um veneno, né? É nesse sentido. Mas aqui está falando espiritualmente, ok? Não vamos entrar agora nesse pormenor. Está falando espiritualmente que o que contamina é o que sai. Por que o que sai do coração, da alma? É porque o que já estava dentro do homem. Porque nós só falamos da boca o que o coração está cheio. A Bíblia diz isso. A boca só fala o que o coração está cheio, o que a alma está cheia. Então nós demonstramos aqui fora, no corpo físico, o que nós somos de verdade lá dentro. Ok? Só um minuto. Nós somos a realidade aqui fora, o que somos lá dentro. O ser humano pode ser um ator e uma atriz. Pode simular e pode falsear durante muito tempo. Mas vai chegar um momento que vai demonstrar quem é de verdade lá dentro, aqui fora. Ok? Então, quer ver também? Evangelho segundo Marcos, vamos ver os pecados da alma. E que Jesus preparou o caminho para trazer vida à alma. Marcos capítulo de número 7. Marcos capítulo de número 7, versículo 21 a 23. Marcos capítulo 7, verso 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens, do interior que é a alma, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro da alma e contaminam o homem. Aqui está. Então, a morte
né, intelectual e a morte moral do homem. Hoje vocês podem pensar assim, poxa, tem tanto ser humano inteligente, né, gênios como Einstein, como outros mais cientistas, Tesla e outros mais, inventores, pessoas super inteligentes, pessoas simples, muitas das vezes, na atualidade, mas muito inteligente. E você acha que é um gênio. Você tinha que conhecer Adão e Eva antes da queda do pecado. Tá? Muito mais inteligente. Na antiguidade teve muita gente inteligente. Imagine antes do pecado. A intelectualidade do homem, a inteligência do homem, a sabedoria do homem era muito superior, não tem nem como calcular. E a moral? Como que o homem andava? Era índole correta, falava as palavras corretas, tratava corretamente. Hoje, olha a moral humana. O ser humano não dá nem respeito a si mesmo. Por quê? Porque a alma humana morreu espiritualmente também. Morreu. Então Jesus precisava agora trazer de volta e ressuscitar a alma. E você pode perguntar, pastor, como acontece a ressurreição da alma? Como acontece a nova vida do espírito na alma? Primeiro, o Espírito Santo entra no espírito humano, mora nele, traz vida, o homem nasce de novo. Então, agora esse espírito humano que nasceu de novo precisa conectar e mandar mensagens de salvação e transformação para a alma, que é os sentimentos humanos. Porque há uma conexão, precisa haver. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como, parecida, a espada de dois gumes, que ela entra entre a divisão, ela é mais profunda, né? Ela é mais profunda. Ela entra entre a divisão da alma e do espírito. Existe uma teologia antiga que diz que o homem, espírito e alma é a mesma coisa. Bem, esse texto de Hebreus diz ao contrário. O texto de Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Ou é mais poderosa que uma espada de dois gumes, que vai entre a divisão da alma e do espírito. Se a Bíblia diz que tem divisão, meu amigo. Não tem discussão. Então, e como agora que Deus vai trazer de volta a vida? Vamos ler também 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 e 22. Vocês podem ler todo o contexto, de todo o capítulo de 1 Pedro, capítulo de número 1 é muito importante. Mas vamos ler só o verso 9 e o verso 22. O verso 9 diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ora, se a Bíblia está dizendo que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, é muito importante. Então o texto está dizendo que o homem que é uma alma vivente precisa de salvação da alma. Ou seja, o homem é uma alma. Então, para mim ser salvo, eu sou uma alma, então eu preciso ser salvo. E aqui está dizendo que o fim da nossa... Para que você crê? Você crê para quê? É só para ter bens materiais? A Bíblia diz, disse Paulo, que se eu pensar somente nas coisas dessa vida, miserável homem que sou. Irmãos, eu preciso de uma cura divina, dependo. Jesus, ele não é um curandeiro. Ele é médico dos médicos que cura todo tipo de enfermidade segundo a vontade dele e a nossa fé. Sim, Deus tem poder para dar carro, dinheiro, prosperidade. Claro, ele é o dono da